Bom dia, amigo. Nessa manhã sou eu e você nessa audiência com o Criador do Universo. Esse encontro é indispensável para a nossa vida. É aqui nesse encontro onde nós abrimos o nosso coração. É aqui nesse encontro onde nós ouvimos as suas palavras. É nesse encontro onde nós somos fortalecidos para viver uma vida feliz. É nesse encontro que os nossos anseios, os nossos temores são colocados por terra e a nossa fé é renovada pela mão do Onipotente. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Salmo, capítulo 95, o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 95, verso 3. Ele, de fato, é o nosso Deus Supremo. Ele está acima de todos os outros deuses. Ele é incomparável. Não há nenhum outro Deus que exista sob a face dessa terra que se compare ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, que também é o nosso Deus. E a razão pela qual nessa manhã nós estamos diante dele. Quero pedir a ele que esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse momento, se está dentro do ônibus, se está dentro do metrô, ou dentro de um Uber, ou dentro do seu próprio carro, ou na sua casa, ou em algum outro lugar. Mas aonde você estiver, que você receba a sua companhia, proteção, amparo, para conceder forças no decorrer desse dia, viver uma vida ao lado do Senhor. Nesse canal, a cada dia nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 16 do livro de Juízes, inicialmente no verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. O livro de Juízes revela 4 capítulos para poder falar sobre a vida de Sansão. Nós encontramos outros juízes que apenas em um único capítulo falaram-se a respeito de 3 ou 4 juízes dentro do mesmo capítulo. Mas aqui nós encontramos 4 capítulos reservados para poder falar sobre a vida de Sansão. Sansão foi um dos grandes juízes estabelecidos por Deus. Sansão, embora tivesse os seus defeitos, as suas falhas, os seus pecados e uma vida egoísta, Deus o usou inúmeras vezes. É extremamente importante nessa manhã nós estudarmos o livro de Juízes, porque aqui nós podemos ver os defeitos de Sansão, e ao olharmos para os seus defeitos nós precisamos evitar. Ao olharmos também para alguma qualidade que ele teve, nós precisamos sim buscá-la. Creio que é uma fonte de inspiração para jovens, juvenis, crianças, idosos. Nós não podemos permitir que a nossa vida seja regida pelos nossos sentimentos. Aqueles que são regidos pelos sentimentos nocivos da carne, a sua vida é encurtada, como aconteceu com a vida de Sansão. Nós precisamos que os nossos sentimentos sejam santificados pelo Senhor, para que nós possamos ter uma vida longeva. Embora nós saibamos que Sansão era o homem mais forte que já pôde pisar sobre a face dessa terra, mas moralmente era o homem mais fraco que essa terra já pôde conhecer. Ele estava na casa de uma prostituta. E quando os homens de Gaza souberam que ele estava ali, o intuito dos homens daquela cidade era de matá-lo. Mas à meia-noite ele saiu e ao sair, ele levou sobre os ombros a porta da cidade e jogou próximo à cidade de Hebrom. De fato, Sansão era um homem extremamente forte, mas moralmente extremamente fraco. O versículo 4 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã nos apresenta o nome de uma segunda mulher. Era Dalila. O significado do seu nome significa veneradora, devota, além de também poder se acrescentar o significado do seu nome como sendo informante. Sansão se afeiçoou por Dalila no vale de Soreque. Os homens daquele local foram à casa de Dalila e propuseram para ela que se ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão, eles dariam para ela, cada um deles daria para ela 1.100 ciclos de prata. Veja como é impressionante um ser humano quando está envolvido no pecado. Como que Sansão pôde ser tão cego? Várias tentativas Dalila fez de poder lhe subjugar, de tirar a sua força, lhe entregar nas mãos dos seus inimigos. Mas Sansão não percebia que aquela mulher tinha más intenções no seu coração. Por 3 vezes ela lhe enganou, mas ele não conseguia perceber que por trás daqueles enganos havia um coração muito maligno. A primeira tentativa de Dalila descobrir o segredo de Sansão, Sansão fala que se ela lhe amarrasse com 7 tendões, ele perderia completamente a sua força.
E assim ela fez. Os homens estavam escondidos dentro da sua casa, mas quando ela os chama, ele quebra todos os tendões e ela descobre que esse não era o segredo da sua força. A segunda tentativa, Sansão fala para Dalila que se ela lhe amarrasse com cordas novas, ele perderia sua força. E mais uma vez ele quebrou todas as cordas. A terceira vez, Sansão fala que ela poderia fazer tranças na sua cabeça. E essas tranças seriam afixadas no chão com pinos de tear. E ele perderia completamente a sua força, mas isso mais uma vez não aconteceu. Juízes capítulo 16, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Então ela lhe disse, como dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Cada vez mais aquela brincadeira se tornava mais séria. Ela insistia veementemente para descobrir qual era o segredo da força de Sansão e agora ela faz um último apelo porque por 3 vezes ela tinha sido enganada. Sansão não sabia que também estava caindo no engano. Sansão não sabia que aquela brincadeira estava lhe levando para a morte. Sansão foi derrotado por acreditar nas mentiras de Dalila. Ele vivia uma autossuficiência. Sempre acreditou que em algum momento ele teria força suficiente para sair dos momentos difíceis que ele entrava na sua trajetória, mas gradativamente Sansão caminhava para mais longe do Senhor. Cada vez mais ele ouvia menos a voz do Espírito Santo. Por mais que Deus quisesse usá-lo para realizar grandes obras através dele, mas sempre Sansão encontrava uma forma de se afastar dos caminhos do Senhor. Quero deixar aqui nesse momento algumas dicas para aqueles que estão em busca de viver um relacionamento sólido. Não apenas uma busca por um prazer momentâneo, mas construir relacionamentos duradouros. A primeira coisa, quando estiver em busca de alguém para formar um relacionamento sólido, procure ver se essa pessoa ama tanto a Deus quanto você também a ama. Tenha certeza que ela tem fé na palavra do Senhor. Creia que essa pessoa está disposta a buscar um relacionamento íntimo com o seu Deus. Segunda coisa, a maior parte do seu tempo, quando você estiver ao lado da sua esposa ou do seu esposo, você terá que tratar de problemas, lutas e dificuldades. Tenha certeza que essa pessoa tem capacidade, maturidade, equilíbrio para poder lidar nos momentos difíceis com os seus problemas. Terceira característica, tenha provas de que os familiares da pessoa que você busca relacionar-se também amam o Senhor, tanto quanto a pessoa pela qual você escolheu viver. Não permita que por mais que você ame alguém, essa pessoa lhe induza a fazer coisas que não agrade ao Senhor. É uma prova clara que essa pessoa irá te conduzir por um caminho correto se ela lhe estimula a seguir e fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. O versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos fala que Sansão revelou o segredo da sua força para alguém que era seu inimigo. Sansão não deveria contar esse segredo para os seus amigos, mas diante desse embate, Sansão resolveu contar para uma inimiga. Da mesma forma como Cícera um dia foi morto por uma mulher, Sansão, um juiz de Deus, estava perdendo a sua vida porque contou para Dalila o segredo que Deus tinha lhe dado como nazireu de Deus. Algumas vezes nós nos perguntamos como é que Sansão pôde ser tão cego. Por diversas vezes Dalila lhe enganou. Por diversas vezes ela testou a fidelidade da declaração de Sansão, mas Sansão não conseguia perceber que havia muita maldade no coração de Dalila. Nós muitas vezes corremos o mesmo risco de cair nas mesmas artimanhas. Às vezes somos testados muitas vezes, mas não percebemos que se nós cedermos, a nossa destruição será tão certa como aconteceu com a vida de Sansão. Hoje, ao percebermos as artimanhas de Satanás, nós precisamos nos apegar no braço do Onipotente. Nós precisamos fugir como José um dia fugiu. Nós precisamos de fato nos assegurarmos nas mãos do Eterno se nós quisermos viver uma vida feliz. Logo depois que Sansão contou o seu segredo para Dalila, ela passou a maltratá-lo, subjugá-lo. Ele acreditava que logo depois em seguida teria forças para se levantar e vencer os adversários, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado da sua vida. É uma declaração muito forte para os momentos que nós estamos vivendo. Deus já não mais estava ao lado de Sansão.
Sansão esgotou o limite da graça do Senhor. Deus, por inúmeras vezes, lhe deu muitas oportunidades, mas repetidamente Sansão fechou os seus olhos e os seus ouvidos para não entender o que o Espírito Santo estava tentando lhe falar. E nesse momento, Deus já não mais estava ao seu lado, como menciona o verso 20. Nós sempre pagamos alto pelos erros que nós cometemos na vida. E não foi diferente com Sansão. Vazaram os seus olhos, lhe deixaram cego. Nesse período ele teve muito tempo para refletir nos erros que cometeu. Lhe levaram para a cidade de Gaza, lugar onde um dia ele se levantou pela manhã, arrancou as portas e jogou próximo de Hebrom. Mas nesse momento ele estava preso, incapaz de poder ferir alguma pessoa. Possivelmente os filisteus estavam lhe exibindo como sendo um prisioneiro de guerra. Quem passava por ali poderia contemplar, saber da história de Sansão. No passado, um homem extremamente forte, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens, mas agora não poderia fazer mais nada contra ninguém. Nesse período, os filisteus controlavam os israelitas, eles tinham domínio sobre o povo do Senhor. E foi para lá que então levaram diante do seu deus Dagon. Gradativamente, na medida que o cabelo de Sansão crescia, ele aprofundava o seu relacionamento com o Senhor. Ele abriu o seu coração, ele confessou os seus pecados. Antes de fechar os seus olhos para essa vida, ele reconheceu que Deus é Deus e pediu perdão por todos os erros egoístas que ele cometeu na sua vida. E mais uma vez, ele pediu a Deus que lhe concedesse pela última vez uma oportunidade de ter a força que ele teve antes, e Deus ouviu a sua oração. Na lista dos heróis da fé que nós encontramos em Hebreus 11, nós encontramos o nome de Sansão. A sua oração é muito sincera a Deus. Ele clama pelo Deus Adonai, Elohim e Yahvé. Deus ouve a sua oração. Não importa o momento difícil da sua vida e quão longe você possa estar do Senhor, busque seguir os passos de reconciliação com Deus, como Sansão o fez. Deus ama e amava Sansão. Deus desceu para ouvir a dor de Sansão. Deus estava ao lado no momento difícil da vida de Sansão. E mais uma vez, Deus atende o seu pedido. A história de Sansão deveria terminar de alguma outra forma, não de uma forma trágica, como se descreve no versículo 30 do capítulo 16 do livro de Juízes. Ele faz uma oração a Deus, pedindo para que ele possa morrer naquele momento. Sabemos que em outro instante ele orou pedindo por vida, mas nesse instante ele estava pedindo a morte ao Senhor. Não era um suicídio, mas aqui era um sacrifício de guerra. Ele já não tinha mais uma outra oportunidade. A única saída como um soldado, como juiz, de uma forma digna, era morrer junto com aqueles que estavam lhe trazendo tanto mal. E Deus ouve a sua oração. A história de Sansão termina de uma forma trágica. Embora Deus ouviu a sua oração, a Bíblia fala que na sua morte ele matou mais pessoas do que quando estava com vida. A sua família foi autorizada a descer para pegar o seu corpo e o sepultou. Dessa forma termina a história do juiz Sansão. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 16 do livro de Juízes, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Primeira delas, Sansão não falhou por confiar na mulher errada. Sansão gradativamente já tinha se afastado de Deus. Contar o segredo para Dalila foi um dos passos tomados por Sansão no decorrer da sua trajetória e, consequentemente, ele agora teria que arcar com as consequências dos erros que ele tinha construído no decorrer da sua história. Deus perdoou o seu pecado, mas as consequências dos seus erros ele teria que arcar na sua vida. Nós não podemos nos esquecer. Deus também poderá e vai perdoar os nossos pecados, mas as consequências dos erros que tomamos na nossa vida, nós teremos que arcar. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor terão que sofrer e chorar conosco das consequências das más decisões que nós tomamos na vida. Por isso que hoje é dia de nós pararmos para refletir nas decisões que teremos que tomar. Por isso que é imprescindível convidarmos o Senhor para que decida conosco no decorrer do dia de hoje. Nós não podemos mensurar uma decisão grande ou uma decisão pequena. Todas as decisões nós deveríamos colocar a Deus como sendo o primeiro da nossa vida
Ele estando ao nosso lado, nós teremos sabedoria para fazermos as melhores escolhas. Vivendo assim, tenha certeza que teremos uma vida feliz e abençoada pelo Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros. Por favor, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. Nos toma nas Tuas mãos o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.